Olá para você que nos acompanha direto do Ministério do Trabalho aqui em Brasília, nossa Missão Brasília 2025, atualizando as informações, prestando serviços, ABC em Off e Conexão Jurídica. Eu, Leandro Amaral, com ele, Cleiton Casal. Tudo bem, Cleiton? Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, ministro, mais uma vez por nos receber. Bom dia, Rai, que está aí atrás da câmera. Um forte abraço para todos. Legal. E mais uma vez, agenda aqui direto com o ministro Luiz Marinho. Alguém conhece de perto o dia a dia da região do ABC, mas especialmente as causas, bandeiras e pautas trabalhistas envolvendo o país, e por isso a gente atualizando as informações. Mais uma vez, ministro, agradecendo a gentileza, abrindo espaço na agenda, atualizando as informações. Bom dia, ministro. Bom dia, Leandro. Bom dia, nosso querido Cleiton Casal. Obrigado, querido. Aumentar a audiência de vocês aí. Um prazer enorme. Legal, prazer todo nosso, ministro. E pauta extremamente importante. Desde o estúdio, o senhor sempre falava de duas pautas prioritárias para o governo Lula. A questão do imposto de renda, isenção até R$5.000, esse item check, como o Cleiton costuma dizer, mas agora a grande pauta, a questão do fim da escala 6x1, dessa jornada 6x1. Sai do papel até o final desse ano, ministro? Veremos. Mesmo o imposto, é importante lembrar que tem o Senado ainda, né? O Senado ainda não votou. E é importante registrar, esse projeto, ele só andou, verdadeiramente destravou na Câmara com as mobilizações de rua. Então, o que o nosso povo tem que saber, especialmente trabalhadores e trabalhadoras, que muitas vezes um projeto não anda, não é por falta de vontade do governo ou falta de vontade de parte do parlamento, mas é ausência de vontade ou outro tipo de vontade da maioria do parlamento. E muitas vezes as pessoas não entendem, mas por que é tão difícil? Porque a maioria dos representantes que o povo escolheu para botar na Câmara e no Senado pensa diferente do que o povo deseja. Trabalha para poucos. Então, qual a dificuldade de pegar uma contribuição pequena dos 141 mil brasileiros e brasileiras, dos 215 milhões, para dar uma contribuição pequena para isentar o imposto até R$5.000. Mas a maioria do Senado, ali, se deixasse, votaria contra isso. Não iria passar. Teve muito discurso contra, né? Vocês são testemunha disso. Então, fazer esse alerta, que é fundamental. Ou seja, precisa ter essa pressão, essa mobilização de fora para dentro. Tem que ter a pressão e na hora do voto tem que escolher diferente. Tá? E o ano que vem tem eleição. Então, se você tem que observar como foi o comportamento ao longo desse mandato de cada deputado, olhar individualmente o que você votou, ele está votando igual você pensa ou não? Se não está, troca de candidato, escolhe outro, enfim. Então, eu acho que isso é importante como lição, como aprendizado para o soberano, né? Para o nosso povo, para cada eleitor e eleitora. A escala 6x1 é a mesma coisa. Não é, ali não tem um clima da escala 6x1 andar facilmente. Criou-se uma mobilização, portanto, essa mobilização tem que ser permanente, contínua, tem que continuar, se quiser que tenha algum resultado. Apesar das dificuldades, eu vejo que talvez seja possível a gente fazer andar a redução da jornada máxima do país, que hoje é 44 horas, né, levar para 40 horas seria já um grande pontapé importante para acabar com a 6x1. Ou seja, passaria 5x2. 5x2. Na hora que faz 40 horas, as empresas vão ter dificuldade de fazer a escala caber 40 horas em 6 dias. Então você força, naturalmente, se reduzindo a jornada máxima, a iniciar o processo de transição para acabar com a 6x1. E lembrar que a 6x1 ela é uma jornada cruel, em especial para as mulheres. Você pensou um dia na semana para cuidar dos afazeres, você tem conta para pagar, você tem que ir numa instituição financeira, filhos, você tem parentes, você tem a vida normal, você tem a casa, assim. É cruel para todos, mas especialmente para as mulheres. Claro. Ministro, quando o senhor fala que tem uma ausência de participação popular, e eu concordo com o senhor, mas tem um outro lado também, que a gente o brasileiro está o tempo inteiro correndo atrás da defesa dos seus interesses, de pagar as contas, como o senhor falou, trabalho, família, etc. E aí tem uma outra questão aqui também perniciosa, que na minha opinião, que nós estamos falando da pejotização.
a pejotização diminui ainda mais o direito das pessoas e isso ainda facilita com que a pessoa fique cada vez mais ausente dessa manifestação popular. Como é que está a questão da pejotização? Eu sei que no Judiciário isso está sendo debatido, especialmente aqui no Supremo Tribunal Federal, juntamente com o TST. Tivemos ontem no TST. E agora, do ponto de vista do Ministério do Trabalho, do senhor especificamente, que respira esta parte de defesa dos direitos dos trabalhadores, como é que está a pejotização? Muito cuidado com esse debate. Esse é um debate que, a depender de algumas cabeças, eles vêm ampliar a lógica da pejotização. É importante lembrar, eu falei esse dia para o ministro do Supremo, contrato de pessoas jurídicas existe desde que o mundo é mundo. Uhum. Não é isso que está em debate. O que está em debate de nossa parte é você não permitir que por trás desse debate de que ter o direito das pessoas jurídicas se contratarem, exercer uma fraude trabalhista. Uhum. Existe o conceito que nós estou dizendo, assim, o povo brasileiro, nossos entes passados, as instituições construíram, foi construída pensando em um modelo de Estado. Qual é o papel do Fundo de Garantia? É proteger o trabalhador do infortúnio do desemprego, é constituir no tempo a poupança para lhe proteger quando está desempregado, uma doença grave ou a moradia. E além disso, além da moradia, ele é um fundo de investimento para resolver problemas cruciais que o Brasil ainda precisa muito, que é projeto de infraestrutura. Infraestrutura, saneamento. O que tem saneamento no Brasil, 90% passou pelo financiamento do Fundo de Garantia. Sim. Nós vamos destruir o projeto da pejotização? Nós temos Sistema S, estou elogiado por muito. De onde financia o Sistema S? Nós temos o papel que o BNDES exerce, a partir do recurso do FAT. Ou seja, se nós caminharmos na magnitude de alcance desse debate da pejotização, nós podemos estar enfraquecendo ou destruindo Fundo de Garantia, FAT, Sistema S, Previdência Social. Então, sim, é isso que está em debate, do meu ponto de vista, de olhar mais profundo. Porque alguns debates parecem simples. Vamos fazer o seguinte, 2 tetos previdenciários, até 2 tetos previdenciários, não pode PJ, a partir daí pode. Acima de 15 mil reais poderia. Mas qual a lógica de pensar, não, porque a pessoa, a partir de um determinado salário, ele tem como se representar, né, o hipo e a hipersuficiência, enfim, um engenheiro pode se representar, um arquiteto, bom, será que pode? Um engenheiro tem formação universitária, é verdade. Agora, ele sozinho, ele vai enfrentar uma corporação que ele nem sabe quem é o dono? Como é que ele se representa em igualdade de condições? Isso não existe, isso é uma falácia. E mais, qual o rombo que daria nas contas do Estado desses índices que eu te falei, na Previdência, no Fundo de Garantia, no Sistema S, enfim. O que nós queremos? É destruir o patrimônio que nós construímos, é isso? Lógico que não. Ontem nós tivemos no TST e tivemos uma conversa muito longa e prazerosa com o ministro Godinho, né? E ele nos deu uma aula sobre como é que o Ministério do Trabalho e as condições, a Justiça do Trabalho de forma geral financia essa infraestrutura toda. A diminuição desses direitos, obviamente, a sociedade vai pagar. Seja na área da Previdência, na área da infraestrutura, na área de direito, a sociedade vai se enfraquecer com essas impactos sociais, né? Impacto social. É isso mesmo. Agora, tem uma ausência nesse debate, que é do Congresso Nacional. De novo, assim, eu chamo a atenção disso porque isso pode ser consertado. O processo democrático é maravilhoso porque ele dá oportunidade para você, não estar satisfeito, aperfeiçoa, corrige, sim, vê o perfil do Congresso, muda o perfil do Congresso. Então é isso que está em debate. Na sua avaliação, ministro, o Congresso tem que abraçar, tem que entrar na pauta da É responsabilidade do Congresso legislar. O que o Supremo está fazendo é legislando na ausência do Congresso Nacional. Isso é questão de legislação, não é questão de decisão judicial. Não tinha que estar nesse debate da justiça. Agora, e tem outro debate que é de competências. O Supremo
vem diminuindo a competência da Justiça do Trabalho. De novo, quem que é a responsabilidade de discutir competência? Tribunal Superior do Trabalho. É o Congresso Nacional. O Supremo não tem que limitar competências, é o legislador que discute os limites de competências do Supremo, do TST, do Judiciário como um todo. Não pode ser assim, o ministro Supremo resolve que não está contente com as delimitações das decisões da Justiça do Trabalho, resolve discutir competência, delimitação de competência. Isso não cabe. Na sua avaliação, o governo pretende provocar o Congresso nesse sentido, já que o Congresso não dá essa resposta como deveria, ministro? Veja, nós estamos provocando todo santo dia. Agora, de novo, eu quero provocar o eleitor. Porque é o seguinte, o tema trabalho está proibido nesse Congresso. Nós estamos tentando provocar, nós estamos provocando o tempo todo. O problema é que nesse Congresso o tema trabalho, que seja a favor do trabalhador, é praticamente proibido. Dá até medo, muitas vezes, de encaminhar um projeto para o Congresso e ficar pior do que na entrada. A emenda fica pior que o soneto. O que o senhor está falando é que a participação popular é fundamental para isso. É determinante. Não só a participação agora, mas depois no papel do cidadão enquanto cidadão na hora de escolher o perfil do Congresso. E aqui eu não estou falando por nenhum partido. Sim, claro. Estou falando do perfil do Congresso. Nós temos aqui um monte de gente que defende banqueiro, defende latifundiário, defende tudo. Até a ditadura militar tem gente que defende. Então é o seguinte, esse perfil não serve para a sociedade. Deixa eu só pegar o gancho também. O presidente Lula fez aniversário ontem, aliás, está voltando hoje para Brasília, 8h40 da noite, da viagem à Malásia. E o senhor foi um dos principais críticos na época do tarifaço imposto pelo governo Trump, pelo governo americano ao Brasil, pelas questões políticas e etc. E um dos principais trunfos, vem na bagagem do presidente Lula, esse diálogo com o presidente Trump. O senhor chegou a falar com o presidente Lula, tem o feedback dele, o retorno dele, da expectativa em relação à queda desse tarifaço pós-diálogo com o Trump? Liguei para ele ontem, aqui era 20h30 da noite, lá era 7h30 da manhã, de hoje. Então ele estava indo, ia para o aeroporto, estava quase de saída para o aeroporto, para embarcar, então ele vai sair terça-feira da Malásia e chegar terça-feira no Brasil. Um negócio fantástico, as coisas dos fusos horários, né? Mas era só para dar um abraço no aniversário dele, a ligação não estava muito boa, enfim, não fala muito. Mas a repercussão ela é extraordinária. O presidente Lula está feliz com o resultado, toda a delegação que o acompanha testemunha que foi um ambiente bom, positivo. Desde do encontro nas Nações Unidas e depois o telefonema que eles trocaram, e esse encontro sinaliza para uma lógica de uma mesa de conversa e de reunião, de interesses, defesa dos interesses. É normal que o presidente Trump defenda os interesses dos americanos, é normal que o presidente Lula defenda os interesses do povo brasileiro, sem contaminar com temas que não têm absolutamente nada a ver. Não é igual os bolsonaristas queriam. Eu solto o Bolsonaro, inocente o Bolsonaro, não tem discussão de tarifaço. Mas pera uma coisa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada a ver. O tema de condenação do Bolsonaro, como diz o presidente Lula, foi julgado, tem provas consistentes e não tem nada a ver. O governo interfere no judiciário. Então, separando isso, creio que o presidente americano se deu conta das bravatas que o filho do ex-presidente falava e as mentiras que falava lá. Duas, se deu conta também que os nossos produtos é importante para a economia americana, é importante para o povo americano, do ponto de vista dos costumes de consumo da nossa carne, do nosso café, dos nossos produtos, das nossas frutas, enfim, você tem um conjunto de questões aí colocada. E tem todo o interesse, desenvolvimento de forma integrada. Nem todo mundo tem tudo, né? E precisa de complementar com fornecedores de várias partes do mundo, entre eles o Brasil. Se não for visto do ponto de vista do interesse real e concreto da economia dos países, as coisas se contaminam e não chegam a lugar nenhum. Me parece que agora se coloca num patamar possível de dialogar para poder encontrar um acordo que seja bom para as duas economias. Oxalá teremos um ponto final nessa história, né? E acaba com isso e as economias não ganha-ganha, todo mundo melhora, né? Isso é muito importante. Agora é importante lembrar, né, para o povo entender, por que o Brasil
não sentiu tanto tarifaço. Não é que não sentiu, a economia brasileira sentiu. Sentiu menos do que o projetado, né? A aparência de ter não sentido tanto, é que o presidente Lula, visionário que é, com a credibilidade que construiu, liderou e colocou os ministros afins para trabalhar nesse processo para abrir novos mercados. Nós, acho que já deve ter passado, mas nós tínhamos mais de 400 mercados abertos, 410 mercados abertos nesses 2 anos e pouco de governo. Isso que levou a muitas empresas não ter dificuldade. O pessoal da carne não teve dificuldade, o pessoal do café não teve dificuldade, o pessoal das castanhas não teve dificuldade. Agora, o que tem mais dificuldade é que quando tem uma empresa trabalhando de forma exclusiva para o mercado americano e um tipo eventual de mercado que não dá para substituir. Né? Por exemplo, você produz peças específicas para um carro produzido nos Estados Unidos. Você não vai transferir para a China, para o Japão ou para a Europa, porque é aquele modelo. Né? Então, aí, de eletroeletrônico, então, alguns segmentos ficou bastante prejudicado, né, para falar. Então, resolver isso é muito importante para a economia brasileira. E parece que está encaminhado, né, ministro? Cleiton? Parece que está bem encaminhado. Boa. E, ministro, mais um ponto importante para a gente abordar. O senhor também, em várias oportunidades, falou, assim como o senhor cobra bastante a participação popular nas discussões das pautas, etc., o senhor também, várias vezes, olhando para dentro do PT, falou que o PT tinha que retomar suas bases, dialogar com as bases, etc. Amanhã nós vamos ter a posse do Boulos como ministro na Secretaria-Geral da Presidência, e uma das principais missões é justamente fortalecer os laços da gestão Lula, do governo Lula, com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada. Será que é um movimento acertado do governo nesse sentido? É importante ressaltar o papel que o ministro Márcio vinha cumprindo, né? Você teve as conferências com muita participação, muito positivo. O Márcio vinha fazendo um brilhante trabalho. O Boulos entra num momento de consolidar o governo e preparar um processo de participação no processo do calendário eleitoral. Isso é momentos diferentes. E, portanto, o Boulos tem a missão de reforçar esse processo organizativo da participação popular nas políticas públicas e ajudar nesse processo de mobilização. Ele é bem-vindo, eu acho que tem um perfil bastante interessante para o momento que nós vamos entrar. Perfeito. E o ABC gostou, ministro? O senhor esteve presente lá também, primeiro ao aulão do MEC, contou com a presença do presidente Lula, vários ministros, ginásio 5.000 estudantes, pauta positiva, e o ABC mais uma vez contemplado pelo governo federal? Sempre. A gente não esquece o ABC jamais. A gente não esquece de outras cidades, outras regiões. Imagina esquecer do ABC. Né? O ABC está no coração do presidente como nunca. E foi uma excelente atividade, excepcional atividade. E percebia o quanto que aquela juventude estava assim, sedenta de informação, de conceitos que o presidente passou ali. Era uma atenção muito grande, né? Aquela atenção de busca do aprendizado, busca do acumular, busca de beber dessa experiência. Né? Acho que foi um negócio muito importante. E uma coisa que o presidente adora fazer, é uma coisa que quando eu era prefeito, quando estava meio chateado, eu ia para as escolas, via criançadas, os jovens e tal, que é uma energia completamente diferente, né? E é um momento de você trocar experiências, né? Meio que você é pai e professor, tio e professor, né? Então acho que é um negócio bastante positivo. O presidente se alimenta muito disso, né? Então eu gostei muito. Boa. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, aqui conosco. Ministro, mais uma vez, obrigado pela gentileza. À vontade para suas considerações finais. ABC em Off, Conexão Jurídica. Bom, queria agradecer a visita de vocês, mandar um abraço fraterno a todos, toda a audiência, os internautas, todo mundo que nos acompanha, os telespectadores, os leitores, os conectados. Um abraço forte a vocês. Dizer que é motivo de muita satisfação. Estamos sempre à disposição aí para poder dialogar e conversar e trazer as informações. Cleiton, como você disse, check. Até a próxima. Check.
E o ministro, aqui um depoimento pessoal, o ministro está sempre com as portas do gabinete abertas para a gente. Verdade. Todas as vezes que a gente tinha um contato, o ministro está sempre, reagenda aqui, arruma agenda ali. E isso é muito bom, porque traz muita proximidade com a gente. Verdade. Querido, muitíssimo obrigado. Obrigado. Mais uma forte. vez. E obrigado, Rai, que nos auxiliou na agenda, aqui também todo o suporte. Obrigado, Rai. Obrigado a você que nos acompanha.